Bom dia, aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete e hoje estaremos começando um novo livro da Bíblia. Estaremos hoje fazendo nossas reflexões no primeiro capítulo do livro de Deuteronômio. Olha, estamos progredindo, conforme programado. Desde 21 de abril estamos aqui. Nós já vimos 50 capítulos de Gênesis, nós já vimos 40 capítulos de Êxodo, nós já vimos 27 capítulos de Levítico, nós já vimos 36 capítulos de Números. Isso tudo deu 153 dias. Olha, estamos progredindo, hein? São 1189 dias, são 1189 vídeos correspondentes cada um a um capítulo da Bíblia. Bom, vamos começar então o livro de Deuteronômio. O propósito do livro de Deuteronômio é despertar, reeducar e estimular uma renovação da aliança mediada por Moisés à nova geração. Quando Israel estava prestes a entrar na terra prometida sob nova liderança, sob a liderança de quem agora? De Josué. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Ele também começou e terminou no deserto, igual o livro de Números. Não posso precisar que tenha sido concluído no deserto, não dá. Mas sua história que ele narra, que são os discursos de Moisés, sim. Esses foram todos produzidos no deserto. Pega sua Bíblia e faça uma conferência no capítulo 31, 24. A propósito, apanhe sua Bíblia também e faça uma leitura prévia do capítulo 1 de Deuteronômio e entre no nosso blog site jamaisdesista.com.br para você ter acesso à parte escrita dessa narrativa com gráficos, ilustrações, tabelas. Então, meus queridos, uma segunda geração então é preparada em substituição àquela primeira geração que morreu no deserto, sob a liderança de um novo líder, agora Josué, para entrar e tomar posse da terra prometida por Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio começa com estas palavras: estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. E então teremos os seus 4 discursos pronunciados com o objetivo de orientar e preparar o povo da segunda geração para entrarem e para possuírem a terra prometida conforme promessa do Senhor. Estaremos seguindo a proposta divisória do livro conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, de onde temos extraído muitos comentários e de onde temos aprendido muitas coisas. Assim, esse estudo ele foi dividido em 4 grandes partes, com as suas subpartes e seções todas envolvidas, relacionadas a cada um dos discursos de Moisés. Se eu fosse dar um nome a toda a história de Deuteronômio, eu não daria a palavra latina que lhe deu origem um nome, que é Deuteronômio, ou seja, a segunda lei. Nem daria a palavra hebraica, a primeira que aparece, que seja Devarim, palavras Eler, Ha, Devarim. Essas são as palavras. Mas daria o seguinte nome. Mais apropriado para mim seria Moisés, o pregador. Esse seria um título bem apropriado para o livro de Deuteronômio. Então você já tem uma síntese de todo o livro. Moisés, o pregador. São 4 discursos dele, preparando a segunda geração para um novo líder e para uma nova fase na sua vida. Nas histórias da Bíblia, o que eu mais vejo é Deus falando, é Deus fazendo, é Deus mostrando, é Deus instruindo, é Deus aparecendo, é Deus se revelando, é Deus fazendo aliança, é Deus se aproximando, é Deus conduzindo, e o homem, este sendo convidado a pregar a palavra de Deus, e não as suas opiniões e suas filosofias, certo? Então a primeira parte que nós iremos ver é o primeiro discurso de Moisés. O termo Deuteronômio, como já falamos, vem do latim, da Vulgata, né? Que é Deuteronomium, baseado na Septuaginta, a palavra grega do Antigo Testamento. Deuteros, que é segunda, e nomos, que significa lei. Com certeza não se tratava de uma segunda lei, porque não era assim. Antes são explicações em forma de discursos feitas por Moisés, que estava interpretando e ensinando a lei à segunda geração. Então, dessa forma, seu nome mais apropriado seria não segunda, mas a repetição, não segunda, mas a repetição da lei. No hebraico era costume dividir seus livros e citar
como nome do capítulo, o nome da primeira palavra. Por isso que é aquilo que nós falamos, aparece a palavra hebraica Devarim, que é o Eler Ha-Devarim. Estas são as palavras. Deuteronômio 1, ele tem 46 versículos. O primeiro discurso de Moisés. Nas palavras de meu amigo e irmão em Cristo, presbítero Gilson Souza, da Igreja Presbiteriana, Deuteronômio, as palavras dele, é uma palavra grega formada de duas outras palavras, Deutero, que significa segunda, e nomos, que significa lei. Portanto, Deuteronômio significa segunda lei. Na Septuaginta, o livro recebe esse nome porque é a reapresentação da lei para a nova geração dos israelitas, pois a primeira havia morrido no deserto e a segunda estava se preparando para entrar em Canaã. No hebraico, o livro é chamado de Devarim, que significa palavras. Este livro foi escrito por Moisés, provavelmente no ano de 1405 a.C. O último capítulo narra a sua morte e foi escrito por Josué, de acordo com a tradição. Esse livro faz retomada ao passado, fazendo uma retrospectiva da história de Israel. Moisés também fala de profecias que vão desde os seus dias até o retorno final de Israel à Palestina e sua exaltação. São escritos os discursos finais de Moisés, onde se retrata com grande beleza poética o amor de Deus. Foi o livro mais citado por Cristo em seu ministério, sendo também o mais lembrado no Novo Testamento. Deuteronômio 28 e 30 se cumpriram diversas vezes e em muitos sentidos na história de Israel, que torna sua força profética impressionante. Alerta o povo contra práticas ocultistas e artes divinatórias em geral, que são explicitamente condenáveis por Deus. Deus não abriu essa brecha para nós querermos nos envolver com certos ocultismos. É preciso muito cuidado. O texto que fala do grande profeta que haveria de se levantar no meio de Israel, Deuteronômio 18, de 15 a 19, se refere ao Messias mesmo, cumprido na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Confira aí, Atos 3, de 22 a 26. Daí, meu estimado amigo, estude com atenção e carinho esse precioso livro da Bíblia, e com certeza Deus o abençoará abundantemente, levando-o a grande reflexão e transformação, certamente movido pelo poder do Espírito Santo. Deus te abençoe poderosamente. Aqui se encerram as palavras do meu amigo, presbítero Gilson. Depois desse breve resumo geral feito pelo meu amigo, iremos dar ao presente contexto a mesma sequência que estamos dando aos demais, que tivemos a oportunidade de trabalhar. Quero me valer nesta hora da Bíblia de Estudo de Genebra, que ela está sendo muito útil com as suas divisões. Deuteronômio é praticamente o livro dos discursos de Moisés, e nele encontraremos, como já mencionamos, 3 discursos principais e uma conclusão. Por isso que nós dividimos em 4 partes. O primeiro discurso é o primeiro discurso de Moisés, que é o prólogo histórico, vai do capítulo 1 ao capítulo 4. O segundo discurso de Moisés, que são as condições, vai do finalzinho do capítulo 4 até o capítulo 26, é um pouco mais longo. O terceiro discurso de Moisés são as maldições e as bênçãos, ocupam os capítulos 27 a 30. E a quarta parte, o encerramento do ministério de Moisés e a sucessão da liderança, que ocupa os capítulos de 31 a 34. Então vamos para a nossa primeira parte, que é o primeiro discurso de Moisés, que apresenta um prólogo histórico. Nos primeiros 4 versículos, Moisés se identifica como autor, como aquele que mediou a aliança de Israel com Deus. Ele faz um resumo das circunstâncias a que estavam enfrentando um pouco antes da sua morte e de Israel atravessar o Jordão. O livro começa com: estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. De Horebe, caminho do Monte Seir, até Cades Barneia, temos uns 280 quilômetros, que se forem feitos em 11 jornadas ou dias, foi algo bem rápido essa jornada. O livro registra de forma precisa o dia, o mês, o ano em que Moisés falou aos filhos de Israel. Então foi no primeiro dia do 11º mês, no 40º ano, 1/11 de 40. O último evento registrado aqui com precisão foi a morte de Arão. Lembram-se quando a gente falou em Números? Ele morreu dia 1º
no 5º mês, no 40º ano. Ele morreu com aquela idade que nós também comentamos, de 123 anos. Essa precisão dos eventos e os fatos históricos registrados, ela somente comprova o zelo que Israel tinha com a sua história, a qual era passada de pai para filho e de geração a geração. O livro de Números deve ter sido interrompida entre essas duas datas. E Deuteronômio começa bem próximo a esse 5/1/40. No verso 5, Moisés começa a falar do seu primeiro discurso. O objetivo era fazer com que os israelitas deveriam aprender a gratidão e a fidelidade ao Senhor, com base nas suas próprias experiências e nas experiências da geração anterior, que tinha morrido por causa de murmuração e incredulidade. Esse primeiro discurso será dividido também em 3 grandes partes. A narração da história vai ocupar a partir do verso 5, do capítulo 1 até o capítulo 3. O chamado à fidelidade, capítulo 4. E uma observação sobre as cidades de refúgio na Transjordânia, finalzinho do capítulo 4 também. Nesta primeira parte teremos uma introdução, vai até o verso 5, o chamado para deixar o Sinai, dos versos 6 ao 8, a instituição dos juízes, versos 9 a 18, e os fatos narrados em Cades Barneia, versos 19 até 46. Moisés lembra o fato da péssima escolha dos israelitas da primeira geração e narra de forma meticulosa os fatos que culminaram com o grande tempo que passaram no deserto. O fato é que a palavra era do Senhor. Ele estava dando garantias de conquistas, de vitórias e de sucesso, mas o povo simplesmente rejeitou ao Senhor. De forma bruta, de forma grosseira, ignorante e desprezível. Fizeram as suas próprias escolhas e rejeitaram o Senhor com veemência. Moisés explica para essa segunda geração esse péssimo caminho da primeira geração, na expectativa de que eles agora não mais teriam um comportamento similar. Reparem, nos versos 29 a 31, a grande ênfase da palavra do Senhor. Está escrito assim: Então eu vos disse, não vos espanteis nem os temais. O Senhor vosso Deus, que sai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fez convosco, diante de todos os vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andaste até chegardes a este lugar. Ainda assim, rejeitaram o Senhor, e as consequências todos sabemos. Mesmo tendo levantado os principais juízos, entre eles, os principais, escolhidos, os melhores, os príncipes de Israel, o trabalho que fizeram, com exceção de Josué e Caleb, foi apenas desmotivar todo o povo que já tinha tendência negativa. Eles e todo o povo eram um só, e como um só sofreram o juízo de Deus por causa do desprezo que tiveram a palavra de Deus. O povo tinha feito a sua escolha ao não subir, e foram rebeldes e murmuraram, e passaram a dizer que o Senhor os odiava, e que os tirou do Egito para os entregar nas mãos dos amorreus a fim de destruí-los. A consequência dessa escolha foi pesada para eles, e Deus os rejeitou mesmo, a ponto de querer eliminá-los. Se não fosse Moisés intercedendo por eles, todos teriam sido destruídos. Perceberam então a grande furada que deram, e até tentaram se retratar ao seu modo, do seu jeito, novamente desprezando ao Senhor que os queria punir, e se foram, por sua própria conta e risco, contra os amorreus. Mas o Senhor não estava com eles, e voltaram e choraram. O Senhor não os ouviu, o Senhor não os escutou, por isso permaneceram muitos dias em Cades Barneia. Esse foi o capítulo de número 1 do livro de Deuteronômio. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 2, com seus 37 versículos, onde veremos as peregrinações e o início das vitórias na Transjordânia. Agradecemos a sua atenção, conte conosco, esteja conosco, dê uma curtida, inscreva-se no nosso canal do YouTube, acesse nossa loja virtual, os Semeadores, acesse nosso blog site o Jamais Desista,
E vamos continuar nossa caminhada, porque Deus é fiel. E nós vamos chegar lá, nós vamos alcançar a terra prometida, conforme o Espírito Santo está nos conduzindo nessa nova parte. Não é verdade? Então a todos um bom dia. Como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Até mais, querido.